Amigas e amigos, este é o terceiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento e estamos recebendo a Luíse Scheid e o Rogério Braga, da gestora de fundos de investimento chamada Quantitas. A Luíse é a pessoa responsável pela área de marketing e relacionamento com investidores e o Rogério Braga, além de sócio fundador, ele é o diretor responsável pelos fundos de renda fixa e multimercados. Sejam muito bem-vindas, Luíse e Rogério. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa, trazendo excelentes informações, como nosso telespectador sempre acompanha e sempre ávido por notícias aí de mercados, de investimentos, né? Porque o nosso telespectador é muito ligado a esta área, o próprio programa conduz a isso, o programa Economia e Desenvolvimento. Rogério, o que é a Quantitas? Ótimo. Vilmar, a Quantitas é uma gestora de fundos de investimento, tá? E o que faz uma gestora de fundos de investimento? Uma gestora de fundos de investimento, eu diria que, fazendo uma analogia com os bancos e com as corretoras, né, que são como se fossem quase que os supermercados, onde o investidor vai lá e encontra diversos produtos de investimento, né? A gestora é quem fabrica esses produtos, né? Ou seja, a Quantitas toma a decisão de investimento em cima dos recursos que as pessoas físicas, né, os investidores em geral, aplicam nos fundos, né? Eles recebem cotas, eles se tornam cotistas de fundos de investimento, mas quem decide aonde fazer o investimento dos recursos do fundo é uma gestora, né? Então, nossos produtos hoje, por exemplo, eles são distribuídos através de diversas plataformas e bancos, né? Ou seja, a gente, no final das contas, é responsável pela rentabilidade do produto. E que produtos são esses, Braga, que a Quantitas oferece? A Quantitas hoje é uma gestora e é uma das maiores, talvez uma das únicas gestoras fora hoje do eixo Rio-São Paulo, que é onde estão concentradas as principais gestoras do país, que tem produtos na área de renda fixa, né? Tem produtos de fundos de investimento de ações e temos produtos também de multimercados. Inclusive, temos hoje 2 fundos de investimento que fazem parte da carteira, né, do índice da Ambima, né, dos índices de multimercados da Ambima. Somos de um seleto grupo de gestoras no Brasil que alcançou isso, né? E aí, dentro de cada segmento, né, Vilmar, existe mercados específicos. Um fundo de ações investe num portfólio, numa carteira de ações negociadas na Bolsa de Valores. Um fundo de renda fixa, ele pode comprar títulos emitidos por empresas, títulos emitidos pelo governo federal, pré-fixados ou indexados à inflação, ou indexados à taxa Selic. E um multimercado, que é uma mistura de diversas classes de investimento, ele pode operar ações, ele pode operar o mercado de renda fixa, de juros, e pode operar moedas, dólar, euro, peso mexicano, moeda de outros países emergentes, enfim, é um fundo mais amplo no escopo de investimentos. Perfeito. Então, nós temos a gestora, nós temos os produtos e nós temos os clientes. Quem são esses clientes, Luíse? Isso mesmo. Pois é, Vilmar, a Quantitas iniciou em 2011, né? O nosso, não que seria o nosso foco, mas a gente teve uma relevância bastante grande por clientes institucionais, né? Esses clientes são grandes instituições. Depois de um tempo, a Quantitas foi criando um pouco mais de relevância, principalmente aqui no Sul, né? Por estarmos fora do eixo Rio-São Paulo. Muitos family offices também passaram a compor a nossa base de clientes. A gente fez até um caminho inverso, a gente costuma dizer, né, Braga, na Quantitas, em relação a outras gestoras, né? A gente iniciou com clientes bastante relevantes, instituições e family offices, e no finalzinho de 18, início do ano passado, a gente iniciou a distribuição dos nossos produtos em plataformas, né? O Braga citou que nós temos aí relevância nas principais plataformas, que elas são consideradas, digamos assim, shoppings do mercado financeiro, e através dessas plataformas a gente consegue alcançar clientes, pessoas físicas também. Então, hoje, digamos assim, a nossa base de clientes ela é bem pulverizada em termos de relevância financeira, digamos assim, obviamente instituições maiores e family offices têm mais relevância,
Mas a gente tem produtos que são disponíveis para clientes pessoa física, jurídica e institucionais Eu não também. quero, por exemplo, aplicar na poupança. Entendo que a poupança não está pagando aquilo que eu gostaria. Então, Ok. eu posso buscar a Quantitas para fazer com Perfeito. CPF Perfeito. esse é o tipo de cliente também que Perfeito. a Quantitas tem, é isso? Exatamente. E aí nós temos duas formas de distribuição, digamos assim, que é o que a gente chama no mercado financeiro. O cliente, ele pode aplicar os seus recursos diretamente na Quantitas e aí conta com o atendimento da nossa equipe comercial, tem um contato um pouco mais próximo e conta com a expertise dos nossos gestores, no caso Braga, para os fundos de renda fixa e multimercados. E a gente tem também as distribuidoras, que são as plataformas, que os clientes podem entrar por ali e os clientes contam com o atendimento de um assessor, né? Então, esse assessor que faz o intermédio entre a gestora e o cliente pessoa física. Tem então, limites essas de duas valores, formas. Luiz? Não há limites de valores. Claro que os fundos trabalham com uma capacidade máxima, digamos assim. Sim. Até para as estratégias poderem ter capacidade de rentabilizar, né? Isso, Braga, é o que pode explicar melhor, mas não há um limite, digamos assim, de aporte inicial. O que há é um valor mínimo de entrada para os fundos. Sim. E aí, cada gestora tem os seus parâmetros, cada fundo tem os seus valores de aplicação inicial, assim como nós temos também na Quantitas. Mas, em geral, são valores relativamente baixos hoje, né, Luiz? São valores que não são... O pequeno investidor tem para o acesso. pequeno investidor. É um pouquinho acima do que pode de uma poupança, né? Mas são poucos R$ 1.000 aí que E as perspectivas, Braga, elas estão boas, porque agora nós estamos vivendo a pandemia. Então, a Exato. gente fala assim, pós-pandemia, mas ainda não estamos na pós-pandemia. Exato. Ainda estamos na pandemia. Né? Exato. E existe a perspectiva pós-pandemia, ou mesmo agora, nessa situação, que a gente vê que as pessoas estão com dinheirinho, estão Exato. querendo colocar esse dinheiro até por uma questão também de futuro, que é incerto, né? né? De Perfeito. segurança. Exatamente. Né? Então, essas perspectivas são boas. Tu sabe que, Valmir, essa é uma pergunta bem interessante que tu fez, porque as pessoas, geralmente, elas entendem, elas tendem a fazer uma relação do momento das notícias e economia com a hora de investir. Isso não necessariamente, quando a gente tem as melhores notícias e tem menos incerteza, é a melhor hora de investir. Por quê? Porque geralmente quando as notícias estão todas boas, né, não existe incerteza nenhuma, os preços já estão mais altos. Então, por exemplo, o investidor que, no meio da pandemia, né, durante a crise, quando a Bolsa tinha cedido, né, os preços dos títulos tinham caído, fez investimentos naquele momento de elevada incerteza, ele teve uma rentabilidade muito expressiva da sua carteira de investimentos. O investidor que está entrando agora, eu acho particularmente que ainda tem um momento positivo, porque a taxa Selic está muito baixa. A taxa Selic está em 2%, está fazendo ter uma grande migração de recursos da renda fixa para o mercado de ações no Brasil. Também a gente imagina que o cenário, claro que existe alguma incerteza em relação às reformas até 2022, mas a nossa leitura é que com o nível de juros baixo atual e se o governo não entrar num caminho de completa irresponsabilidade fiscal, a gente sim entende que os investimentos, não na velocidade que subiram desde o início da crise até agora, mas devem continuar performando melhor que a renda fixa nos próximos 2 anos. É uma situação, certamente, desafio para ti, Luiz, como diretora de marketing, responsável pela área de marketing, relacionamento com os clientes, né, com os próprios investidores, explicar isso, os efeitos que agora o Braga falou, pandemia, pós-pandemia, para o cliente, numa linguagem que o cliente possa ter, assim, né, mais facilidade de entendimento, porque a gente sempre fala assim, o pessoal vem e fala o economês. É claro que o investidor está ali com o dinheiro, está louco para botar o seu dinheiro a circular para render alguma coisa. Como é que é esse desafio, o efeito, né, da pandemia, pós-pandemia, e esse desafio de relacionamento, Luiz, com o cliente, dentro dessa linguagem que possa convencê-lo? Pois é, tu sabes assim, Vilmar, que na Quantitas a gente tem um escritório em São Paulo também, né, além desse escritório que a gente tem em Porto Alegre. Então, em termos de organização de trabalho, nós já estávamos preparados para, obviamente não preparados para uma pandemia, digamos assim, porque ninguém espera, mas o nosso economista-chefe, que é o Ivo, ele fica em São Paulo,
e o restante da nossa equipe de gestão no escritório em Porto Alegre. Então, a gente já tinha uma interação digital, digamos assim, bem estruturada. Todos os nossos sistemas, assim, de Bloomberg e outros sistemas que a gente utilizava também já estavam preparados para uma possível migração para home office. Então, assim, esse processo para a Quantitas foi muito natural, né? Não impactou de forma alguma no nosso trabalho. Claro que impactou no dia a dia, a forma de trabalho é um pouquinho diferente quando a gente está de home office, mas os nossos clientes, especificamente, assim, não sentiram uma diferença, porque nós temos canais de comunicação em que a gente permanece atendendo de maneira bastante direta, então os nossos clientes conseguem nos acessar por WhatsApp, por telefone, a gente faz chamadas de vídeo também, isso já era prática, primeiro porque a Quantitas está fora do eixo Rio-São Paulo e nós temos clientes em todas as regiões do país, então de alguma forma a gente já teria que estar preparados para atender esses clientes. E a pandemia, logicamente, assustou todo mundo, acho que foi um momento de bastante incerteza. E o nosso papel como profissionais do mercado financeiro é justamente tranquilizar os nossos clientes, né? Porque as crises existem, obviamente que essa pandemia foi algo diferente do que a gente já viveu nos últimos anos. Mas, assim, se tiver um recado para passar, que o investidor fique tranquilo, as crises acontecem. E é por isso que existem profissionais como a gente aí por trás fazendo a gestão dos fundos e com os canais abertos aí de atendimento também. Muito boa essa mensagem da Luiz Braga, porque a gente sempre tem agora com a questão dos aplicativos aquela coisa do distanciamento e a pandemia aumentou mais ainda e a gente quer falar com pessoas. Então esse canal existe comunicação, claro, pelos meios que a tecnologia oferece. Agora tem um recado final nesse final minuto de bloco conosco, ótimo. Braga. Eu acho que, até continuando o assunto, Vilmar, com a pandemia, eventualmente a tecnologia evoluiu efetivamente e empresas como a Quantitas e do mundo de investimentos, elas tendem a se beneficiar da tecnologia que reduziu as distâncias geográficas. Hoje é possível imaginar a Quantitas, que inicialmente tinha uma vinculação muito próxima, em reuniões em São Paulo, reuniões no Banco Central, reuniões no Tesouro Nacional, hoje a gente consegue participar de uma maneira muito ativa do centro do mercado financeiro do país, que é em Brasília e São Paulo, de maneira remota e a tecnologia e a cultura de reuniões remotas, elas vieram para ficar, vieram para reduzir distâncias, isso dentro do mercado financeiro. E nos demais segmentos da sociedade, eu acho que a gente vai viver um mundo melhor nos próximos anos em função da tecnologia. Muito bom. Rogério Braga, Luiz Scheid, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Voltem sempre, porque a gente precisa justamente, né, fazer a economia rodar, girar e avançar de forma segura. E vocês aqui, como gestores de fundos de investimentos, com certeza trazem essa segurança para todos nós. Acabamos aqui o nosso terceiro bloco e fique conosco.